Então, nessa ação penal 506, 15, 78, 51, depoimento do senhor Milton Taufik Chaim. É isso, senhor Milton? É isso. Senhor Milton, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Procurador. Nessa condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo, diretamente para o juiz que vai julgar o caso. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Milton? Eu vou falar. Senhor Milton, o senhor é um dos dirigentes desse Grupo Chaim, isso? Sim. Juntamente com o seu irmão, Salim? Exato. Alguma subordinação entre o senhor e ele? Não. Não, nós temos partes iguais da empresa. Alguma divisão de tarefas entre o senhor e ele? Há uma divisão de tarefas. O Salim cuida da área do braço financeiro do grupo. Não aumentou o som, não precisa se preocupar. O Salim cuida do braço financeiro do grupo e as empresas correlatas. E eu cuido da área de engenharia, que engloba a área de construção, a área de telecomunicações, energia, petróleo. Essa acusação feita pelo Ministério Público, ela envolve dois fatos muito específicos. Um deles foi um empréstimo concedido pelo Banco Chaim ao senhor José Carlos Bunlai. O senhor teve algum envolvimento nesse fato? Se teve, o senhor pode me narrar? Vamos dizer, esse episódio, o senhor quer que eu faça a narrativa total? Sim. Pois não. Esse episódio começou em 2004, quando nós tivemos contato. Eu fui até solicitado pelo Sandro, que era o presidente do banco, para participar de uma reunião com o Bunlai no escritório. E nesse instante eu tive a oportunidade de conhecê-lo e tive a oportunidade de dizer um pouco das nossas atividades empresariais, no que diz respeito à nossa atuação. Sabia que o Bunlai tinha uma grande proximidade com o presidente Lula, né? Então, fiz a apresentação, mostrei aí as áreas de atuação que a gente atuava e mostrei uma disposição também de poder crescer, de poder continuar prestando serviço nessas áreas. Nessa primeira reunião, o Sandro fez a apresentação e eu fiz essa, vamos dizer, introdução das nossas atividades. Posteriormente conversamos algumas coisas e posteriormente a conversa passou a ser mais no nível, vamos chamar assim, ligado à atuação do Sandro, que representava o banco, né? Eu entendi muito bem. Essa reunião, a primeira reunião, quem estava presente? O senhor Sandro, o senhor Bunlai, quem mais? E o Salim passou, e estava o Carlos Eduardo Chaim também presente nessa reunião. E a pauta dessa reunião era esse empréstimo já, não? Não, era a pauta, Excelência, eu realmente não sabia exatamente a pauta. Ele me falou, até foi no mesmo dia que a pessoa foi lá, ele falou, olha, eu acho que seria importante que ele conhecesse os donos da empresa, os acionistas da empresa, né? Mas então, por qual motivo? Assim, é normal que um presidente de um banco queira apresentar os acionistas para quando recebe uma visita importante. Imagino que seja isso, também não tenho segurança. Dele, né? Com o ex-presidente, então? Não, isso do Sandro que pediu a minha presença. O Bunlai não pediu, nunca, não o conhecia. Tá. Eu sei que o Salim participou uma parte da reunião, mas não sei a totalidade. Mas nessa primeira reunião já não foi falado do empréstimo, não? Excelência, eu não participei até o fim. Quando a conversa foi para nível da área, vamos chamar assim, de empréstimo, área financeira, eu pedi licença. Achei que eu não podia colaborar com nada,
né? Não era assunto da minha área de atuação, e deixei a sala, até para que eles pudessem falar à vontade dentro do tema que a pessoa esteve lá. E o que aconteceu depois? Posteriormente, houve uma segunda reunião, alguns dias depois, e nessa segunda reunião compareceu mais uma pessoa, que era o seu Delúbio Soares. E na mesma forma eu conversei e expliquei o que a Chain desempenhava, o que ela fazia nas áreas de atuação que ela atuava, naquilo que me diz respeito, né? Na área da engenharia e nas atividades correlatas da engenharia. Quem estava nessa segunda reunião? O Bunlai? Os mesmos anteriores. Mais o Delúbio? O Bunlai, o Delúbio, o Sandro, o Carlos Eduardo Chain, e o Salim, que eu lembro, o Salim, eu fiquei um tempo apenas nessa reunião, mais ou menos da mesma forma da anterior, quando a conversa e começou a se voltar para o nível da área financeira, o que eles estariam, vamos dizer, conversando. Eu pedi licença, foi nesse instante que o Salim entrou na sala e até eu falei, olha, agora a empresa está representada, eu pedi licença e saí da sala. E o que aconteceu depois? Bom, isso foi em 2004. Né? Em 2004, a conversa ficou por aí, ao que eu saiba. Né? E em 2006, havia já a saída do Delúbio Soares da área financeira da tesouraria, do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. E, então, quem o sucedeu foi o senhor Vacari, né? E aí, então, em 2006, eu tive uma reunião junto com o Vacari, e nessa reunião estava eu, o Vacari e o Salim, meu irmão, né? E nessa reunião, entre outros assuntos, conversamos um pouco sobre política, um pouco sobre como é que estavam as coisas, expus também todas as nossas atividades. Desculpa. E eu tenho um pigarro. Não tem problema. E falei para ele também da nossa vontade de crescer. Nesse intervalo de 2004 a 2006, eu vim a saber que havia uma oportunidade de negócio, que se tratava de um navio de posicionamento dinâmico, para fazer serviços para a Petrobras, e poderia ser uma atividade que nos interessasse, né? E na ocasião isso foi, vamos dizer, detectado pela área nosso escritório do Rio, pelo pessoal lá que frequentava a Petrobras, e me trouxeram conhecimento. Então eu externei ao Vacari, né? Olha, nós temos aí uma oportunidade de negócio, quero te dizer que o que vamos dizer, o que a gente está pleiteando, né? É mais ou menos a mesma coisa que a Transocean, que é uma empresa, a maior do mundo na atividade de perfuração, já tinha sido contratada para fazer. E eu tinha conhecimento que havia um segundo navio sendo encomendado. E coloquei para ele, olha, eu acho que a Chain tem condições de fazer esse trabalho, ela é a única empresa brasileira que tem um navio de posicionamento dinâmico em operação, com qualidade boa, né, respeitada dentro da Petrobras. E quero lhe dizer também que não tem nenhuma irregularidade, porque o preço vai ser baseado exatamente na proposta da Transocean, né? Então, é uma coisa natural e normal, é um outro contrato, outra coisa igual, não estou pedindo nada de irregular. Mas eu acho que se eu não tiver um apoio político, eu não vou conseguir caminhar, apesar de a gente já ter nesse período feito aí diversas conversas e tentativas para saber exatamente
Na ocasião a gente tinha, inclusive, um diretor da empresa, na área de petróleo, que era um americano, chamava-se Herschel Smith, que tinha trabalhado na Transocean antes de vir trabalhar com a gente. Certo. E então ele conhecia, vamos dizer, um pouco do detalhe todo. Já tinha uma movimentação, então, formal da Chain para obter esse contrato antes dessa conversa com o Vacari? Não sei ele responder, Silêncio. O que eu sei é que me chegou ao conhecimento que havia a possibilidade de um segundo navio e a Petrobras iria precisar de um segundo operador, como fez no primeiro. Então eu me coloquei, quer dizer, como um candidato natural, porque eu sou a única empresa brasileira que tinha, né? E o senhor procurou o senhor Vacari, pelo que eu entendi, para obter apoio político, para obter o contrato, foi isso? Para buscar o contrato. Foi nesse sentido que nós conversamos, além do que o Vacari estava sucedendo o anterior tesoureiro lá da... Sei. E o que foi dito pelo senhor Vacari na ocasião? Ele normalmente ele não falou que não sabia, iria consultar, perguntar, não sei para quem, e depois de alguns dias ele voltou, né, e falou, olha, pode ser que dê para ajustar essa questão, né? Pode ser que dê para, vamos dizer, haver esse apoio político, né? E nessas circunstâncias a gente continuou a conversa, né? Porque na primeira conversa, posteriormente a conversa com o Bonlai, veio a questão do empréstimo, né? Que eu vim só saber depois da reunião, porque eu não fiquei nela o tempo inteiro. E ele colocou que, olha, pode ser que dê para voar, mas tem uma condição. Vocês têm que quitar o empréstimo do Bonlai. Quem falou isso para o senhor? O Vacari. Estava só o senhor e ele, tinha mais gente? Tinha o Salim na sala. Isso foi aonde? Era na Chain ou aonde que era essa reunião? Foi na sala de reunião da Chain. Da Chain. Ele falou isso para o senhor, então? Ele falou que essa teria que ser uma condição. Aquele empréstimo que havia sido concedido ao Bonlai? Aquele empréstimo que tinha sido concedido ao Bonlai 2 anos antes. E o senhor tinha conhecimento que esse empréstimo ao Bonlai, os valores, na verdade, eram em benefício do Partido dos Trabalhadores? Eu vim a saber posteriormente que ele estava tomando o empréstimo, cujo destino era para... Posteriormente, quando que o senhor ficou sabendo disso, aproximadamente? Antes dessa reunião com o Vacari? Antes da reunião com o Vacari. Foi depois daquelas reuniões, eu fiquei sabendo o tema daquela conversa, daquelas reuniões, que ele queria um empréstimo e que ele assumiria o empréstimo pelo partido. Esse empréstimo de 12 milhões? 12 milhões aproximadamente. Tinha outros empréstimos ou um valor maior de empréstimo do Chain para o Partido dos Trabalhadores? Não, nunca teve nenhum empréstimo da Chain para os Partidos dos Trabalhadores. Mas ainda que usando uma pessoa interposta, como o senhor Bonlai, tinha outros negócios ou era só esse? Veja bem, Excelência, eu não tenho, na nossa divisão de funções, eu não participava do dia a dia do banco e nem questionava o dia a dia do banco. Acho que é importante ele dizer que meu relacionamento com meu irmão não é muito fácil, não é? Eu diria que até é um pouco difícil, certo. Porque a gente tem aí, vamos dizer, por vários motivos, um relacionamento complicado. E a gente não falava, não entrava muito na seara do outro, e vice-versa, para não dar uma conotação que estava se intrometendo no dia a dia da atividade, querendo saber do detalhe. Mas, por exemplo, nessa reunião com o senhor Vacari, ele falou só desse empréstimo ou ele falou de mais alguma coisa? Não, ele só falou sobre essa possibilidade de poder fazer o trabalho em si, vamos dizer. Certo. Fazer a operação do equipamento. Não só a operação, é mais amplo, né? A aquisição do bem e a operação simultânea. E o que aconteceu depois dessa segunda reunião com o senhor Vacari? Então, hoje é mais fácil olhar as coisas, mas a gente na época não consegue enxergar tudo, vamos dizer, linearmente falando. Mas
Posteriormente, depois dessa segunda reunião com o Vacari, o Sandro recebeu um telefonema do senhor Cerveró, que era diretor da área a qual esse contrato eventualmente seria subordinado. E ele compareceu nessa conversa com o Cerveró, lá no Rio de Janeiro, na Petrobras, e o Cerveró falou para ele que, olha, a Petrobras tem uma oportunidade de negócio com a Chain, né? Se vocês tiverem interesse, eu quero falar com os acionistas. O Sandro, voltando para São Paulo, nos participou dessa conversa, né? E, ok, vamos lá falar com ele. Nós temos interesse, né? Fomos lá falar com ele, e ele, eu não sei precisar assim, qual a diferença de tempo entre a ida do Sandro e a minha e do Salim, ida lá na Petrobras. Mas indo lá, ele falando isso, nós falamos, é isso mesmo, diretor, nós temos aí uma performance muito boa, a empresa 100% nacional, fiz, enfim, mas eu acho que ele certo, já nos conhecia o suficiente. Certo. Né? E ele falou, olha, se vocês, então, tiverem interesse, né, nós temos interesse, sim. Então, eu vou chamar um gerente, me lembro se o gerente executivo ou um gerente geral, um cargo com esse nome do subordinado dele, que chamava-se Musa. Certo. Ele chamou essa pessoa na sala, estava inclusive o chefe de gabinete dele, esqueci nesse instante o nome, mas eu vou lembrar, Moreira. Então chamou o Musa, fez a apresentação e falou para o Musa, olha, acompanha o pessoal da Chain, dê as explicações da possibilidade de fazer, de participar do negócio do Vitória, ou do navio, não me lembro bem qual que era, o que ele falou, mas dê os detalhes para ver se eles querem continuar estudando o negócio. Certo. Aí nós acompanhamos o Musa, fomos no gabinete do Musa, que é um andar abaixo do Cerveró, e aí o Musa fez a apresentação, e as mestras, né, do que se tratava, né, e perguntou se nós teríamos interesse, né. Logicamente falamos novamente que teríamos interesse, né, e ele fez uma recomendação assim muito direta, logo no primeiro instante. Bom, veja bem, o que eu vou fazer nisso é, no máximo, nada mais do que a Transocean já fez, nada mais. Quer seja no preço da prestação de serviço, quer seja no preço da venda do ativo, que é a venda do navio, do leasing do navio, taxa de juros. Eu não vou fazer nada. Vocês vejam bem se é isso mesmo que vocês querem. Me lembro dessas palavras, e posteriormente, Excelência, eu via saber que eu paguei mais caro pelo meu navio do que a Transocean pagou pelo similar. Sei. Mas pagou mais caro no quê? No preço? No preço. No preço. Depois o senhor pode me precisar essa diferença ou passar aos seus defensores para esclarecer esses detalhes? Mas e o que aconteceu depois dessa reunião com o Cerveró e com o senhor Musa? Ou melhor, antes disso, nessas reuniões foi mencionada a questão do empréstimo? Não, no empréstimo não, nada, absolutamente nada. Tá. Foi apenas considerado e conversado, nem com o Cerveró, nem com o Musa, nenhuma palavra sobre empréstimo. E como a coisa progrediu depois? Bom, aí o fato seguinte foi constituir um grupo de trabalho para começar a desenvolver o projeto, né? Então eu nomeei algumas pessoas, né, que fizeram um grupo de trabalho que interagiu durante um bom tempo. Tudo isso foi muito lento, sabe? Porque isso daqui foi em 2006 a conversa, para
se cristalizar num contrato em 2009. Então, o senhor imagina que teve muito desdobramento nisso, com algumas dificuldades, que depois, se o senhor quiser, eu posso relatar. Mas, então, esse grupo de trabalho teve muito tempo para discutir, e, simultaneamente, o navio estava em construção lá na Coreia, né? E nós tínhamos, então, depois assinado um MOU, um memorando de entendimento, né? E já tínhamos, inclusive, gente lá na Coreia acompanhando até a própria construção. Certo. Mas, então, esse grupo de trabalho fez aí as negociações, as reuniões com os grupos de trabalho com a Petrobras, que eu não sei de precisar com quem eram, né? E, como eu lhe disse, em mais ou menos 2009 foi assinado o contrato e o equipamento começou a funcionar, começou a faturar, vamos dizer, a trabalhar aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2011. E a questão do empréstimo, quando que esse assunto foi retomado? Essa questão do empréstimo, a única exigência que, quando o Vacari me fez o pedido, foi que eu falei, olha, eu não vou pagar nada na frente, nem quitar nada, nem absolutamente nada, enquanto tiver enquanto não tiver o contrato. Então, foi a única coisa que foi dita. E depois tem esse contrato aqui que está nos autos, de transação entre a Chain e o Sr. Bunlai, com essa dação em pagamento de embriões. Isso aqui não houve, então, mesmo, esses entregas de embriões? Eu vim a saber depois, Excelência. Isso foi acontecer em 2011. Isso foi discutido e decidido pelo meu irmão Salim, que tinha autonomia para contrair o empréstimo e tinha autonomia para fazer a operação simulada. Mas não foi na mesma época da quitação da assinatura do contrato? Foi na mesma época da assinatura do contrato, em 2009, mas... exatamente, foi em 2009, na assinatura do contrato, que foi quitado esse empréstimo. Tá, mas eu falei 2011 é a operação do navio, certo, mas não tem nada a ver com... Mas o senhor não chegou a tratar novamente com o Sr. Bunlai sobre esse assunto, ou com o Sr. Vacari sobre esse assunto? Eu nunca falei com o Sr. Bunlai depois das duas únicas reuniões. Eu posso ter encontrado com ele, excepcionalmente, numa festividade, mas... Com o Vacari eu tinha conversas de atualização. Ele, uma vez ou outra, ele perguntava, eu explicava, olha, está andando, é lento, é demorado, tem uma série de detalhes para serem superados. E o senhor avisou, ou ele avisou o senhor quando estava tudo certo? Eu não lembro, porque isso foi um processo que foi se amadurecendo, né? Tá. E aí dentro da equipe de trabalho nossa, com a Petrobras, tem um progresso natural que cristalizou com a... Teve dificuldade para aprovação desse contrato na diretoria da Petrobras? Teve sim, teve algumas dificuldades basicamente ligadas a garantias, era uma coisa muito grande. Então a Petrobras... um pouco longo isso, porque houve uma necessidade inicialmente de se fazer uma junção com uma outra empresa, ou depois a Petrobras não acertou com essa outra empresa, depois com a gente sozinho, evidentemente as garantias ficavam um pouco mais dificultadas, mas foi se explicando, foi se superando detalhes por detalhes e passou inclusive pela equipe financeira da Petrobras, que por diversas vezes fez exigências, perguntas, e foi superando as coisas para cristalizar na assinatura do contrato. Houve solicitação pelo Grupo Chain para que houvesse alguma interferência durante essas discussões do Sr. Bunlai ou de alguma outra pessoa para que isso fosse aprovado de uma maneira mais fácil? Não, que me consta, não. O senhor chegou a conhecer o Sr. Fernando Soares, chamado Fernando Baiano? Não. Aliás, eu vim a tomar conhecimento do depoimento dele esses dias e quero lhe dizer que eu não conheço o Sr. Fernando Soares. Nunca estive com ele. Ele mencionou que o Sr. Bunlai teria solicitado a ele para que tentasse ajudar. O senhor não tinha conhecimento disso?
Como ele disse, eu nunca falei com ele e não o conheço. Sim, mas o senhor não teve nem conhecimento sobre esse fato? Eu acredito que o Bonlai tenha falado com diversas pessoas, né? Assim, o senhor acredita ou o senhor sabia na época que ele teria falado com outras pessoas? Com essas ele pessoas? dizia que ele dizia que falava com o próprio presidente. O próprio presidente sabia do que se tratava. Né? Ele falava para quem? É o que me chegou ao meu conhecimento. Eu nunca falei com ele. Né? Houve, inclusive, uma situação assim um pouco, não sei, diferente, né? Que numa ocasião, num jantar, estava meu filho Fernando nesse jantar, num banco estrangeiro, e o Bonlai estava também nesse jantar. O Bonlai foi até o Fernando, meu filho, e eu acho que o Fernando não o conhecia, né? Ele mesmo se apresentou, ele falou, olha, eu tenho contato com a sua empresa, como é que está andando o projeto? Né? O Fernando não entendeu muito bem, falou, está andando, tá andando, né? E aí ele falou assim, fala pro seu pai, pro seu tio, que o presidente está abençoando esse projeto. Pode falar isso para ele, que ele está abençoando esse projeto. Quem relatou isso ao senhor foi quem? O Fernando. O Fernando que veio, depois desse jantar, ele veio me comentar isso. Isso foi aproximadamente quando, se é que o senhor se recorda? Não me recordo, excelência, quanto tempo faz, foi, evidentemente... Antes da assinatura do contrato. E depois daquela conversa com o senhor Vaccari? Depois, a conversa com o Vaccari foi, como ele disse, em torno de 2006, né? E esse contrato foi assinado em 2009, então foi alguma coisa nesse intervalo. Acredito que mais próximo de 2009 do que de 2006. Qual a posição do seu filho, o senhor Fernando Chaim, no grupo? O Fernando, ele na época tinha 25, 26 anos, ele ia atrás de financiamentos, de busca de empréstimos e financiamentos e viabilidade essas são coisas muito volumosas que, inclusive, nem bancos brasileiros fazem, né? Então, ele viajava, ele procurava mecanismos de financiar e pôr em prática o empreendimento. Era apenas essa a função dele. Ele era um buscador de empreendimento que de financiamento. Ou navio sonda? A operação navio sondas ou plataformas, coisas que nós viemos a ganhar posteriormente, ou em conjunto, em épocas próximas, inclusive do próprio Vitória. Ele teve envolvimento na celebração desse empréstimo do Banco Chaim para o Sr. Bonlai? Não, nunca teve, nem perto disso, porque nem eu estava perto disso. É a questão da quitação também não? Também não. O Ministério Público afirma aqui que o Grupo Chaim teria pago comissões ou vantagem devida também a agentes da Petrobras em decorrência desse negócio com o navio sonda. O que o senhor tem conhecimento a esse respeito? Bom, Excelência, houve realmente uma situação a partir de 2006, 2007, depois daquelas conversas iniciais, o senhor Musa pediu para o Fernando, chamou o Fernando, não sei se teve num restaurante ou na sala dele, não sei em que lugar, e pediu vantagens. Né? E pediu vantagens econômicas, né? Financeiras. Né? Nessa ocasião, o Fernando escutou também, muito jovem, muito inexperiente, né? Escutou, falou que não tratava desses assuntos e veio me contar. Olha, pai, aconteceu isso, a pessoa veio me dizer que precisava ser pago algumas vantagens. E eu falei que, olha, Fernando, você, a partir desse instante, você não vai mais tratar de assunto nenhum com essa pessoa, e esses assuntos não são para você. Isso daqui não é assunto para você
discutir nem nada. Você, se alguém tiver falar alguma coisa sobre isso, você desvia, peça licença, diga que não sabe do que se trata e saia. Porque o Fernando, o que era naquela ocasião? Nada mais do que um aluno recém-formado em engenharia e recém-formado em pós-graduação de finanças, e estava, vamos dizer, tentando começar o ofício dele, não é? Começando a trabalhar e conhecer. Então, ele não tinha nenhuma experiência, nenhum conhecimento para se livrar de conversas incômodas como essa, não é? E difíceis e problemáticas. E nessa conversa, inclusive, estava junto o senhor Fernando Baiano. Estava junto com o Musa. Sim. E chegou uma altura, ele me contando, que depois que ele disse que não era com ele esse assunto, o Musa perguntou, bom, então eu vou saber, se não é com você, eu vou saber com quem que quem que resolve esse assunto. De uma forma ríspida. Imagino que tenha sido uma conversa difícil. Então, como ele disse, ele escutou, me comentou e eu pedi para que ele se afastasse. Tá. E como é que isso daí progrediu? Então, posteriormente a essa conversa, não sei precisar quanto tempo depois, imagino que seja início de 2007, ou fim de 2006, né, ainda em 2006, já não consigo dizer, eu fui procurado por uma pessoa chamada Jorge Luz, que é uma pessoa que eu conheço há 20 anos ou mais. Né, muito bem entrosado, muito influente, ele é conhecido de muita gente. Ele me ligou, pediu se eu podia atendê-lo. E eu falei, pô, não, Jorge, qual é o assunto? Eu falei, não, eu lhe explico pessoalmente. E então ele foi ao meu escritório e aí me colocou o assunto, olha, se vocês não fizerem pagamentos para isso, esse assunto não vai sair. Sim. Vocês não adiantam quererem lá de cima, se não tiver pagamentos para isso, esse assunto não vai sair. Estou te falando como amigo, como essa conversa meio, vamos chamar assim, padrão, né? Então, você pensa bem, você tem que comparecer lá. Aí na conversa vai, conversa vem. Eu perguntei para quem ele estaria, a que título e para quem ele estaria, sobre quem estaria se beneficiando. Ele me disse que seria Cerveró, seria Moreira, seria Fernando Baiano e seria Musa. Né? E que eu não pensasse muito não, porque tinha muita gente interessada naquele contrato. Sim. E aí a conversa desenvolveu, ele veio com um número cavalar. Eu falei, eu tenho a mínima chance de aceitar esse número. Não que vou... número que ele apresentou? Eu não lembro, Excelência. Pode ter falado coisa de 10, 15, 20 milhões. Qualquer número que ele falasse, se ele falasse eu ia falar que é um absurdo. Se ele falasse 100, eu ia falar que é um absurdo. Essa conversa foi o senhor e ele? Tinha mais gente? Não? Apenas eu e ele. E aí, depois de algumas... Já não deu o tamanho do... Só um minutinho, já.